Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Matemática Integral. Esse é o nosso terceiro vídeo do curso de Geometria Plana. Desde já, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Alderi Júnior e nesse vídeo traremos a primeira parte da nossa aulinha de triângulos. Não esqueçam de se inscrever, curtir aqui esse vídeo e também deixar os seus comentários em caso de dúvida ou sugestão. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então, pessoal, vamos trazer primeiro a definição do que é um triângulo. A gente sabe que o triângulo é um tipo de polígono, né? E nós vamos estudar esse tipo específico de polígono. Então, um triângulo é formado por três pontos não colineares. Então, ele precisa ser primeiro um polígono, que a gente viu na aula passada, que é um polígono, e ele precisa ter três pontos não colineares, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. Eu tenho três pontos. Eu tenho um ponto A, né? O meu ponto A, tenho um ponto B e tenho um ponto C. Esses pontos não são colineares, né? E percebam que aqui eu tenho o seguinte. A minha semirreta, o lado desse triângulo AB, ó, esse lado aqui, eu chamei de C, de Czinho, porque está oposto aqui ao meu vértice C. O lado AC desse triângulo eu chamei de Bzinho porque está oposto ao meu vértice B. E o lado BC desse triângulo ele está oposto ao vértice A. Eu chamei de Azinho. O perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é quando a gente soma os lados desse polígono. No caso do triângulo, você imagina que você está numa praça, por exemplo, numa praça triangular. E você parte aqui do ponto A. Aí você corre, chega no ponto B. Corre, chega no ponto C. Corre, chega no ponto A de novo. Você completou uma volta nesse triângulo, não foi? Então você andou todo o perímetro. O perímetro de um triângulo é justamente a soma dos lados do triângulo, tá? Nesse caso é Azinho mais Bzinho mais Czinho, que são os valores dos nossos lados, né? E interessante que a gente representa um perímetro por 2P, não por P. O P significa o semiperímetro, ou seja, todo o perímetro dividido por 2. E por fim, na aula anterior, nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Os triângulos eles podem ser classificados pelos seus lados e pelos seus ângulos. Então, quando o triângulo ele tem todos os seus lados iguais, nós chamamos ele de um triângulo equilátero. Aqui a gente traz o exemplo. Eu tenho todos os lados desse triângulo iguais e, por consequência, todos os seus ângulos serão iguais também. Serão iguais a 60 graus. Por quê? A gente sabe que se a gente somar todos os ângulos de um triângulo, a gente vai ter 180 graus. E 180 graus dividido pelos três ângulos do nosso triângulo vai dar 60 graus. Essa propriedade a gente só consegue ver no triângulo equilátero, tá? Já que seus lados são iguais. E uma observação bem importante também do triângulo equilátero é que nós chamamos o triângulo equilátero como também um triângulo regular. Ora, um triângulo é um polígono, não é verdade? E um polígono regular, ele é um polígono onde todos os seus lados têm o mesmo comprimento, tá? E como no triângulo equilátero todos os lados são iguais, ou seja, têm o mesmo comprimento, então o triângulo equilátero também é chamado de triângulo regular. Outra classificação para um triângulo é ele ser isósceles, que é um triângulo onde dos seus três lados, dois deles são iguais. Eu tenho aqui o exemplo, né, de um triângulo isósceles. Eu tenho um triângulo ABC e os seus ângulos internos são alfa, beta e gama, que são três letras gregas. Só uma parte de nomenclatura. E eu coloquei aqui um traço nesses dois lados aqui para indicar que esses dois lados são iguais. Esse lado aqui, ele mede o mesmo desse lado aqui. E no triângulo isósceles, o lado diferente dos outros dois, nós chamamos de base do triângulo isósceles. E por curiosidade, os dois ângulos dessa base, esses dois ângulos medem a mesma coisa, eles são iguais, ou seja, esse ângulo alfa é igual ao ângulo beta. A última classificação do triângulo quanto aos lados é um triângulo ser escaleno.
O que é um triângulo escaleno? Ora, nós já vimos que o triângulo equilátero é um triângulo onde todos os lados são iguais. O triângulo isósceles é quando dos 3 lados, 2 desses 3 são iguais. E o triângulo escaleno é um triângulo onde todos os seus lados são diferentes, ou seja, esses 3 lados do triângulo têm medidas diferentes. Agora vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Nós já vimos a classificação dos triângulos quanto aos seus lados, vamos ver agora a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Primeiro, nós temos aqui um triângulo retângulo, que é o mais conhecido. Ou seja, a gente sabe que um triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos seus 3 ângulos reto, ou seja, medindo 90 graus. Um triângulo acutângulo é um triângulo onde os seus 3 ângulos são agudos, ou seja, ângulos maiores do que 0 graus e menores do que 90 graus. Nós vimos isso no início da nossa primeira aula desse curso de Geometria Plana. Se você ainda não viu, volta lá e confere. E por fim, um triângulo obtusângulo, que é um triângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que é maior do que 90 graus e que é menor do que 180 graus. E aqui estão os nossos exemplos. Eu tenho aqui o triângulo retângulo, esse ângulo aqui é 90 graus. Eu tenho um triângulo acutângulo, esse que está em roxo, né? Onde os seus 3 ângulos eles são maiores do que 0 graus e menores do que 90 graus. E tenho aqui um triângulo obtusângulo, onde ele tem aí um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Vamos falar agora sobre uma parte muito importante que nós vamos usar em todo o nosso estudo de geometria plana, a parte de congruência de triângulos. Vale a pena ressaltar que no fim da nossa aula vamos trazer uma questão do Enem que trata justamente sobre congruência de triângulos. Um triângulo é congruente a outro se e somente se for possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que seus lados são ordenadamente congruentes aos lados do outro. Se seus ângulos são ordenadamente congruentes aos ângulos do outro, então o que é que a gente tem? Eu tenho aqui um triângulo ABC e tenho aqui um triângulo A', B' e C'. Eles são congruentes se acontecer o quê? Se o lado AB, ó, esse lado que eu tenho aqui, tá? For igual a B', ou seja, esse lado for igual a esse lado, ou seja, congruente. O AC, ou seja, esse lado do triângulo AC for congruente igual ao A'C'. E o lado do triângulo BC, esse lado aqui, for igual a o B'C'. E também o ângulo A, ó, esse sinalzinho é o de ângulo, né? O ângulo A aqui, ele vai ser igual ao ângulo A', tá? E o ângulo B aqui será igual ao ângulo B', que está aqui. E o ângulo C, aqui o ângulo, esse ângulo aqui, ó, será igual ao ângulo C'. Ou seja, os 3 ângulos serão iguais e os 3 lados serão iguais um do outro. Quando isso acontece, a gente diz o quê? Esses 3 tracinhos aqui é o sinal de congruência. ABC, o triângulo ABC, é congruente ao triângulo A', B' e C'. Tá? Então, isso é a congruência. São triângulos que têm ângulos que têm a mesma medida e que têm lados que têm o mesmo comprimento. E é claro, como a gente sabe se 2 triângulos são congruentes ou não? Existem alguns casos que nos permitem já chegar a essa conclusão, que se um triângulo é congruente a outro ou não. A gente chama esses casos de congruência. Nosso primeiro caso é o caso LAU. LAU significa lado, ângulo e lado. O que quer dizer isso? 2 lados congruentes e o ângulo formado por eles dois também congruentes, isso já nos dá a conclusão de que esses 2 triângulos são congruentes. Como assim? Eu tenho aqui 2 triângulos, um triângulo ABC e um triângulo EFG.
esses lados são iguais, ou seja, eu tenho um par de lados de cada triângulo que é igual ao outro par de lados do outro triângulo. E aqui eu tenho esse ângulo e esse ângulo que são iguais também. O ângulo que é formado por esses dois lados, ele também é igual ao outro. Então o que é que eu tenho? Dois lados de um triângulo que são iguais a dois lados de outro triângulo. E tenho o ângulo que é compreendido por esses dois lados em cada triângulo que também são iguais. Ou seja, eu tenho um lado, um ângulo compreendido entre eles e o outro lado. Isso já nos dá a entender que esses dois triângulos são congruentes. Nosso segundo caso é o caso ala, que significa ângulo, lado e ângulo. Dois ângulos congruentes e o lado entre os ângulos congruente. Como assim? Eu tenho aqui dois triângulos. Então, se eu tenho um lado igual ao outro lado e os ângulos que compreendem esse lado, que também são iguais em ambos os triângulos, isso já nos dá a entender que esses dois triângulos serão congruentes, ou seja, terão os ângulos e os lados todos iguais. Nós temos o caso LLL, que significa lado, lado e lado, ou seja, três lados congruentes. Se você tem dois triângulos e os três lados de um triângulo são iguais aos três lados do outro triângulo, automaticamente a gente já sabe que esses dois triângulos serão congruentes. Eu tenho aqui o nosso último caso, lado, ângulo e ângulo oposto. O que é que isso quer dizer? Congruência do ângulo adjacente ao lado e congruência do ângulo oposto ao lado. O que é que isso quer dizer? Eu tenho dois triângulos. Eu tenho agora um lado desse triângulo que é igual a um lado desse triângulo aqui, tá? E eu tenho um ângulo adjacente a esse lado que é igual a um ângulo adjacente ao lado do outro triângulo. E tenho um ângulo oposto a esse lado, oposto a esse lado, que é igual ao outro. Então eu tenho que esses dois triângulos serão congruentes também. O lado, o ângulo adjacente e o ângulo oposto. Isso é um caso de congruência. Isso já nos permite entender que esses dois triângulos são congruentes. Então nós temos esses quatro casos. O caso LAO, o caso ALA, o caso LLL e esse último aqui, o LAAO. Então, se você tem dois triângulos e obedecer pelo menos a um desses casos, então você já pode concluir que esses triângulos serão congruentes. Vamos aqui pôr em prática com a questão do Enem de 2016. Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de três peças, sendo duas delas triângulos retângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é o. Nós temos aqui 5 mosaicos e nós vamos dizer qual atende essas necessidades. Quais são as necessidades? Que se construa um mosaico com o formato de triângulo retângulo. Então, primeiro a gente tem que analisar quais desses triângulos maiores, desses mosaicos, são triângulos retângulos. Ora, esse primeiro é um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Esse segundo também é um triângulo retângulo. Por quê? Porque perceba que esse ângulo aqui eu tenho 30, 30 e 30. 30 mais 30 mais 30, tudo isso aqui vale 90, não é? Então é um triângulo retângulo. Aqui também é um triângulo retângulo, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse aqui não é um triângulo retângulo, porque aqui eu tenho 25 graus, 50 graus e 80 graus. Aqui também não é um triângulo retângulo não, porque eu tenho 30 graus, 30 graus, e esse ângulo aqui vale 30 mais 60 mais 30, né, que dá 120, e não 90. Então, apenas os 3 primeiros mosaicos são triângulos retângulos. Então, nós já vamos descartando essa letra D e essa letra E, tá? Vamos agora analisar esses 3 primeiros. A segunda condição é que nós temos dessas 3 peças 2 triângulos retângulos congruentes. Então nós temos que ver desses 3
quais os que são divididos em 3, que são todos, e os que têm 2 triângulos retângulos pequenos que são congruentes, ou seja, iguais que a gente acabou de ver. Aqui eu tenho esse triângulo em cinza, né? E tenho esse triângulo em branco. Perceba que ambos têm os mesmos ângulos, ó. Esse tem um de 90, esse também, esse tem um de 60, esse também, esse tem um de 30 e esse também. Então nós temos que observar os lados desses dois triângulos. Perceba que esse lado aqui, tanto é lado desse triângulo em cinza, como também do branco. E que esse lado é a hipotenusa desse triângulo cinza. A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Esse aqui é a hipotenusa desse triângulo, mas é um cateto apenas nesse outro triângulo. Quer dizer, a hipotenusa desse outro triângulo é óbvio que é maior do que um cateto. Então, esse lado ele é maior do que esse outro que é a hipotenusa desse triângulo em cinza. Quer dizer o quê? Que a minha hipotenusa nesse triângulo branco é maior do que a minha hipotenusa nesse triângulo cinza. Ou seja, nem todos os lados são iguais. Então esses dois triângulos pequenos não são congruentes. Então a gente já descarta o mosaico 1. No mosaico 2, nós temos dois triângulos menores que também são retângulos. Eu tenho esse branco e tenho esse cinza. Ambos têm esse ângulo aqui de 90 graus, né? Tem também um de 60 graus, tem também um de 30 graus. Os três ângulos são iguais, mas como a gente viu, não é porque os ângulos são iguais que esses dois triângulos serão iguais. Os lados podem ser diferentes. Então a gente tem que analisar os lados. Agora sim, né, pessoal? As duas hipotenusas são iguais. Por quê? Porque perceba que ambos formam com essa base aqui desse triângulo o ângulo de 60 graus. O que é que isso quer dizer? Que esse lado é igual a esse e que esse lado é comum aos dois. Portanto, eles têm dois lados iguais e eu tenho esse ângulo que é igual a esse, 30 graus. Então nós temos, pelo caso lado, ângulo e lado, nós temos a congruência desses dois triângulos retângulos, esse branquinho e esse cinza aqui. Então, atende a segunda condição, que é que dois triângulos menores nesse triângulo, eles sejam congruentes. Agora só resta a gente ver essa terceira condição, que tenha o outro triângulo isósceles. Então, esse triângulo que está aqui tracejado, ele seja isósceles. Ora, a gente sabe que é, porque esses dois ângulos são iguais, os ângulos da base. E a gente viu que é um triângulo isósceles, né? No triângulo isósceles eu tenho dois lados iguais, o lado diferente é a base e os dois ângulos da base têm a mesma medida. Portanto, esse triângulo tracejado, ele é isósceles. Então, eu tenho o triângulo maior retângulo, tá? Esse triângulo maior. Eu tenho dois triângulos menores retângulos congruentes e tenho o outro triângulo isósceles. Então, a resposta certa é esse segundo mosaico. Então, no Enem você marcaria a letra B. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a sua curtida, se inscrevam aqui no nosso canal. E em caso de dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.